Presidente, vou falar dos requerimentos de minha autoria que estão na sessão de hoje. Primeiro, talvez aí pelo mais simples, que é o requerimento 637. Eu já tinha começado a falar um pouco sobre esse assunto no tempo de liderança, porque ele acaba sendo também um desdobramento de uma das agendas que eu fiz em Brasília, especificamente com o Denis Andia, o secretário nacional de Mobilidade Urbana, em relação a uma informação que foi noticiada na imprensa local sobre a pavimentação do Tancredi e do Bosque dos Ipês, né, dois bairros que ficam no Pós, Anhanguera, e que é uma luta dos moradores da região, já é uma luta de anos, né, décadas. Essas pessoas que entra a administração, sai a administração, e patinam muito no sentido de ver alguma coisa concretamente sendo realizada, no sentido de pavimentar a região. Essa notícia, se falou dentro dessa notícia que a Americana tinha viabilizado, através do programa Avança Cidades do Governo Federal, através dessa articulação com o Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, que a gente tinha acessado, ou tinha sido a nós apresentada a possibilidade de acessar um recurso para fazer essa pavimentação, sendo 1 milhão a fundo perdido e 10 milhões para completar o montante 11 no total necessário, que são recursos financiáveis. Há um valor de financiamento, uma condição de financiamento bastante interessantes, juros baixos, inclusive mais baixos até do que o próprio Finisa, que é o financiamento que foi contratado com o governo estadual. E aí, lá em Brasília, justamente nessa conversa com o secretário de Mobilidade Urbana, o Denis Andia, ele falou que é um recurso extremamente disputado, que é preciso, nesse momento, que o Ministério das Cidades está aguardando é justamente a adesão da Prefeitura, e essa adesão ela precisa estar respaldada por um plano de execução dessa verba, e que esses documentos ainda não tinham sido enviados. Inclusive, hoje, nesse instante, como a gente está aqui na sessão, eu pedi para o meu assessor acompanhar uma reunião que está sendo feita lá no gabinete do prefeito a respeito desse assunto, inclusive com moradores. Esse é um pedido de informação, então, onde a gente está questionando isso. Se já foi enviado, se já foi feita a adesão, que a gente sabe, ela acontece pela Secretaria de Convênios, e se há prazo para que isso seja concluído, porque os moradores da região merecem uma resposta objetiva, clara, e com informação, sem distorção, né? A gente fala que sempre que há essa relação entre governos, né? Então, muitas pessoas estavam entendendo que a coisa não tinha sido viabilizada por um atraso no governo federal. A questão é que, de fato, não existe tecnicamente nenhum atraso. O que existe é que o envio não foi feito. Agora, nós podemos, sim, ficar atrasados ao ponto de, talvez, até perder um recurso como esse, que não é um recurso qualquer. São muitas cidades do Brasil que podem ser contempladas com esse recurso e que estão na fila, aguardando a sua vez. Segundo requerimento, é o 638, também protocolado na semana passada, onde a gente está questionando sobre o planejamento da Prefeitura de Americana no sentido de instituir políticas voltadas à economia solidária. A gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu tive também lá em Brasília, no Ministério do Trabalho, conversando pessoalmente com o ministro o Marinho, mas principalmente com os técnicos, e eu falo principalmente com muito gosto, porque eu falo que a gente se espalha, sabe? Quando a gente vai falar com os técnicos, a gente percebe que, na verdade, a gente dedicou bastante tempo estudando política pública e que isso é reconhecido, porque a gente é extremamente levado a sério quando entramos no assunto, né? As pessoas logo percebem, os técnicos percebem que a gente está entendendo do que a gente está falando, que a gente sabe onde a gente quer chegar. Eu fui no Ministério do Trabalho justamente para falar com o departamento que cuida da economia solidária, mas, antes disso, eu já tinha ido para Campinas, porque a cidade de Campinas tem muitas coisas que faltam aqui para nós no âmbito da geração de emprego, renda, trabalho de qualidade para as pessoas. Quando a gente fala de geração de emprego, de renda, a gente não pode se limitar à questão do empreendedorismo, embora seja uma questão importante, quase que inevitável, mas a gente também precisa pensar essas formas de associativismo, cooperativismo, de autogestão, que são formas mais democráticas e socialmente justas e sustentáveis de gerar renda e trabalho na nossa cidade, movimentar a nossa economia e promover na nossa cidade um negócio que é extremamente importante,
que é a inclusão produtiva das pessoas que estão em algum tipo de situação de vulnerabilidade social, sobretudo essas pessoas. Então, a gente tem uma cooperativa em Americana, que é a Cooperlírios, e que hoje está completamente sozinha no sentido do apoio, né, do poder público municipal. A gente não tem uma legislação específica que regulamenta a relação da prefeitura com essas cooperativas, ou que estabelece, como tem em Campinas, que estabelece toda uma política, um conjunto de ações onde a prefeitura fica responsável por assessorar, por fortalecer grupos que querem se constituir como cooperativa ou que já estão constituídos como cooperativa, para que eles sejam mais produtivos, para que eles deem conta dos desafios com respaldo técnico, com respaldo do poder municipal. A gente viu lá em Campinas também, e tudo isso casa perfeitamente com as agendas do Ministério do Trabalho, até porque, a nível federal, eles vão relançar, e, quando relançar, eu vou lembrar isso aqui de novo, mas eles vão relançar o CADSol, que é um sistema onde o objetivo, ele não é uma inovação deste atual governo federal, mas é uma coisa que está sendo retomada, que tinha ficado em segundo plano nos últimos anos. E agora, com força total, a ideia é retomar esse recadastramento, né, esse mapeamento de cooperativas, para que a gente entenda o que a gente precisa fazer para fortalecer essas iniciativas. A gente tem também uma coisa muito legal, a gente já tinha feito aqui em Americana, e eu estou dando todo esse detalhe para vocês entenderem. Os vereadores já estão careca de saber, mas as pessoas precisam entender, Silvio, que o trabalho do vereador ele tem várias frentes, e se a gente for em Brasília, falar com o Ministério do Trabalho, se a gente for em Campinas, conhecer a Secretaria Municipal de Emprego e Renda, conhecer como é que foi formulado lá essa política de economia solidária, se a gente for até a cooperativa, uma das 12 que em Campinas existem e tem contrato com a prefeitura, elas recebem da prefeitura para fazer esse trabalho que é importantíssimo para o meio ambiente e que dá resultado também em termos de inclusão social produtiva. Se a gente fez tudo isso, a gente também não fez no vácuo, porque queria conhecer um lugar novo. As pessoas precisam começar a diferenciar o que é turismo. Tem uma galera que não sabe o que é turismo, o que é tour, o que é turismo. Isso é trabalho. Se eu vou para Brasília, se eu vou para Campinas, eu estou trabalhando. Inclusive, é um desdobramento de um outro pedido de informação que nós tínhamos feito, Marcos Caetano, acho que há umas 3 semanas, onde a gente perguntou especificamente para a Prefeitura de Americana sobre o Conselho Municipal de Trabalho e Renda, sobre, Leonora, o Fundo Municipal do Trabalho, porque vocês sabem que, para a gente receber determinados recursos do governo federal, a gente precisa ter ativo na cidade o Fundo Municipal do Trabalho e também o Conselho de Trabalho e Renda de caráter deliberativo, não só consultivo, não só para dar opinião, mas para deliberar, para decidir mesmo. Então, esse conjunto de, como que eu posso dizer, fragilidades que a gente tem aqui em Americana, a ausência da lei, da legislação municipal regulamentando, a ausência de um Conselho Municipal de Trabalho e Renda, a gente fica provocando, né? Eu sempre uso essa palavra, tenho um maior medo do pessoal distorcer, provocar normalmente tem um sentido ruim, né? Pejorativo, mas a gente está aqui numa função que é nossa, nós precisamos provocar o Poder Executivo, nós precisamos olhar qual é a fragilidade da política pública, que tipo de política pública não existe na cidade, e fazer a provocação para que a sociedade entenda a relevância dessas políticas e a sociedade, vendo, a prefeitura também se oriente para fazer com que elas aconteçam. Então, empreendedorismo é importante, mas economia solidária é fundamental se a gente quiser ampliar aí o alcance e a efetividade das nossas ações de inclusão produtiva. E é muito bom mesmo saber que o governo federal vem com força total, formulando ações que vão contemplar os municípios e que vão fazer com que essas políticas aconteçam. É isso, presidente. Por isso, eu peço o voto favorável dos senhores vereadores e vereadoras.